Bem-vinda ao canal do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu sou Vanessa Rodovalho. No programa de hoje, nós temos uma presença muito ilustre e uma satisfação para o canal NUPEC ter o professor Henrique Paiva de Magalhães. Bem-vindo, professor. Bom dia, bem-vinda também nessa entrevista. Professor Henrique Paiva de Magalhães é professor da Universidade Federal de Paraíba, doutor em Sociologia pela Universidade Paris 7, desenhista, editor e pesquisador de histórias em quadrinhos. Criador do personagem de quadrinhos Maria. Professor, sempre que é a primeira participação aqui no nosso canal, a gente quer conhecê-lo um pouquinho. O senhor se lembra, assim, das suas primeiras leituras em quadrinhos? Comecei a ler quadrinhos muito cedo, na infância. No momento que eu estava me alfabetizando, eu já estava lendo quadrinhos, porque a leitura é visual também, né? Não é só textual. Então, me encantavam muito os desenhos, aqueles desenhos que eu via na TV e depois via nas revistas, tá? Como Pepe Legal, Flintstones, Jetsons. Depois me apaixonei por Luluzinha, que era extraordinário, tá? Muito interessante, com as histórias extremamente criativas e um desenho simples e bonito. Isso aí me fascinou, a ponto de eu ficar copiando os desenhos. Copiava e ampliava. De uma figura pequena, ampliava para uma folha ofício ou A4, no golpe de olho mesmo. Depois fui aprendendo as técnicas para ampliar com quadros, pequenos quadros, para manter a proporção. Mas, inicialmente, eu fazia tudo no olho. E isso me estimulou muito a desenhar, a aprender a desenhar, a ver as expressões dos personagens e identificar onde estavam tristes, alegres, raivosos, felizes. Então, isso aí foi uma escola para mim, desde cedo, desde pequeno, com todo o apoio e incentivo dos meus pais. E atualmente, tem alguma história em quadrinhos preferida? Eu leio muito quadrinhos, mas leio muito do que eu recebo para editar, né? Atualmente, eu tenho recebido muito mais textos teóricos sobre quadrinhos, a reflexão sobre a produção de quadrinhos, de vários níveis, vários sentidos, de quadrinhos de terror a super-heróis, a humor crítico, né? Então, tem uma variedade imensa de leituras sobre quadrinhos, mas eu sinto muita falta daquele quadrinho mais do cotidiano, das bancas de revistas, dos fascículos que eu lia quando era criança e adolescente. E hoje mudou completamente, né? São álbuns, livros encorpados, capa grossa, mudou totalmente. E isso eu acho que causa um certo estranhamento para mim, porque eu não tenho mais aquela pequena revista que lia e ficava esperando mais um mês para ler outra e outra e outra, né? A sequência do desenvolvimento dos personagens. Mas eu sempre gosto muito do humor, eu leio muito humor, e também quadrinhos com temática LGBT, que são bastante fortes e interessantes, e como personagens que eu sempre admirei e sempre tenho prazer em rever, Mafalda. Mafalda é uma inspiração para mim, né? Maria tem muito de Mafalda, no olhar crítico da sociedade, da cultura, da política, da vida cotidiana que nós temos. E como surgiu seu interesse pela pesquisa acadêmica, tendo como objeto os quadrinhos? Olha, eu fiz inicialmente o curso de arquitetura, só que no final eu deixei para estudar jornalismo, porque eu comecei a publicar quadrinhos em 1975, nos jornais da Paraíba, por conta de Maria. E isso aí me introduziu no mundo do jornal, né? Eu vivia nas redações, eu era amigo das pessoas das redações e publicava quadrinhos, e isso gerou um grande campo de atuação para mim.
que eu passei a escrever também para os jornais, muito antes de fazer o curso de jornalismo. Então, eu decidi que deveria fazer jornalismo para poder ter mais segurança nesse ofício, né, que eu já executava. Né? Então, eu fiz o curso de jornalismo. Depois, assim que terminei, tentei um mestrado em comunicação e acabei fazendo mestrado na USP, e depois um doutorado. Esse percurso me levou a pesquisar os quadrinhos, porque os quadrinhos estavam intrínsecos na minha história, né? No meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto acadêmico. Então, meu TCC na comunicação, na UFPB, foi sobre a história dos quadrinhos paraibanos. É o primeiro relato sobre a história dos quadrinhos paraibanos, que acabou saindo em livro e está disponível na marca de fantasia. Depois, a partir daí, eu comecei a pesquisar quadrinhos e fanzines, principalmente fanzines, que eu já fazia, e também editar quadrinhos, editar tanto as histórias em quadrinhos quanto as pesquisas sobre histórias em quadrinhos, criando a editora Marca de Fantasia, que segue até hoje. Né? A Marca de Fantasia surgiu em 1995, quando eu voltei do doutorado na França, embora eu já editasse publicações antes com o nome Marca de Fantasia, mas como projeto editorial só foi realmente concretizado a partir de 1995, com uma série de publicações, tanto de quadrinhos quanto de livros teóricos sobre quadrinhos e sobre cultura em geral, mas principalmente focado nas artes gráficas e no humor. E lá para cá, do início da sua carreira, como o quadro da pesquisa sobre os quadrinhos mudou na universidade? Houve uma transformação muito grande, uma evolução. Só para dar um exemplo, o meu mestrado ele foi pioneiro na pesquisa sobre os fanzines. Né? Ele é o primeiro trabalho acadêmico sobre fanzines, porque não existia nada. O nome, o título, a palavra fanzine nem existia nos dicionários, nem nas enciclopédias. Sabe? Então, eu tive que definir o que era fanzine. É claro que é uma definição muito, muito pessoal. Outras pessoas podem definir de outras formas, mas há uma base comum, que é a publicação de fã independente, artesanal, na maioria das vezes, né? Onde a pessoa se coloca integralmente naquela publicação sem nenhuma restrição. Então, como foi a primeira pesquisa, tá? Foi a partir daí que se abriu o campo das pesquisas sobre fanzines. Né? Várias publicações. Se você olhar a Marca de Fantasia, tem uns 10 livros ou mais sobre fanzines. E sempre está chegando mais e mais e mais para que eu edite. Então, a Marca de Fantasia virou um celeiro desses estudos. E quanto às histórias em quadrinhos, a gente pode ver o fenômeno que são as jornadas internacionais de histórias em quadrinhos da USP, onde nós temos centenas de pesquisas de todo o país e também de fora do país sobre histórias em quadrinhos. Então, houve um crescimento, uma evolução, sabe, uma transformação nesse campo de estudos que era muito raro antes dos anos 1970. Né? A gente tem Sônia Lee, tem Moacir Cirne, tem Luiz Antônio, meu orientador do mestrado, Canis, né, que são pioneiros, Álvaro de Noia, são pioneiros nos estudos das histórias em quadrinhos. Mas era ainda algo muito restrito a algumas pessoas. Hoje nós temos um monte de gente em tudo que é universidade pesquisando sobre quadrinhos. E isso é extraordinário. Eu acho que já era o momento, já era há muito tempo, é o momento de se criar um curso de pós-graduação em Histórias em Quadrinhos. O que nós tentamos aqui na Paraíba, mas que a CAPES e o MEC não consideraram, não acharam que era importante. Mas não vai demorar, viu, professor? Não vai demorar. Eu espero que não. Eu acho que tem campo, tem um monte de gente, sabe, que pode contribuir para que isso aconteça. Né? A gente vê isso nas jornadas, que eu acho o maior evento, talvez, da América Latina, não sei.
sobre histórias em quadrinhos, é evento acadêmico. Talvez mudou o mundo, né? Não sei. Mas é extremamente importante e grandioso. Sim, o senhor já começou a falar um pouquinho sobre essa marca de fantasia que o senhor coordena. E como que funciona? O que é essa marca fantasia representa? Olha, a marca de fantasia inicialmente fazia publicações artesanais, né, de histórias em quadrinhos e livros também. Então era um processo muito delicado e muito trabalhoso. Eu faço toda a edição, né, da publicação em programas gráficos para computador. Eu fazia a impressão a laser, né, numa impressora caseira, as capas, mandava fazer na gráfica. Então, depois da impressão, eu fazia dobrava todos os cadernos, depois costurava cada caderno para colar a gráfica, a colar a capa e cortar com estilete ou com uma guilhotina. Era um trabalho imenso, era muito grande, porque você imagina que um livro de 100 páginas, eu tinha que fazer 5 cadernos de 20 páginas. Não podia ser muito mais, porque para costurar ficava difícil, ficava um volume muito grande. Então, para cada exemplar, eu tinha que fazer 5 cadernos costurados para depois colar a capa, cortar. E, além disso, eu ainda tinha que fazer todo o processo pós-produção, né? Que é a divulgação, colocar no site, criar um site que eu aprendi a fazer na marra, fazer volantes para divulgação, depois divulgar no site e vender, né? Ter que embalar, ter que ir nos correios. Então, era um processo imenso, longo. E eu fazia poucos exemplares por vez. Então, tinha a tiragem da capa em offset, que eram 200 exemplares em geral, mas eu fazia de 10 em 10 exemplares de cada livro. Quando ia acabando, eu ia fazer novamente outra tiragem de 10 e assim até consumir todas as capas. Depois, se fosse o caso, fazia uma outra edição, né, com mais capas, com mais cadernos, com mais livros. Aí você imagina que quando ia acabando uma tiragem de 10 eu tinha que fazer. Mas eu já estava fazendo outros e outros e outros novos. E isso entrou num círculo que eu não tinha mais como produzir isso, né? O tempo inteiro produzindo, 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 costurando, editando, criando novos títulos e se acumulando a quantidade de trabalho. Ao mesmo tempo, isso era um projeto de extensão meu na Universidade Federal da Paraíba, onde eu ensinava tanto no curso de comunicação, depois no curso de mídias digitais e também no mestrado em comunicação. Aí isso virou loucura, porque era muito trabalho. Além da aula, além de orientação, ainda tinha que produzir, né? Então, eu decidi, a partir do início de 2010, por aí, que ia transferir essa produção para o meio digital, porque era uma forma, inclusive, de disponibilizar as publicações e tornar universais, onde qualquer pessoa podia acessar e fomentar novas pesquisas, já que, com o tempo, essa produção foi migrando para a parte realmente acadêmica, né? Eu quase que parei de editar quadrinhos para editar livros sobre histórias em quadrinhos. E hoje a gente tem, na marca de fantasia, um grande número de títulos com quadrinhos, poucos impressos que restam, mas eu estou transformando tudo em digital. E a gente tem mais ainda livros com estudos acadêmicos sobre histórias em quadrinhos e sobre fanzines. Então, a marca de fantasia, ela é um repositório dessa produção acadêmica que está acontecendo no país, né? E o papel dela, o perfil dela é esse, é ser uma editora acadêmica para o fomento da comunicação e das histórias em quadrinhos. E o senhor poderia comentar ou citar algum dos trabalhos da marca de fantasia? Bom, tem os trabalhos de Maria, né? Tem um monte de coisa de Maria, vários álbuns que estão à disposição para descarregar na internet. Nós temos a revista Maria Magazine também, que é uma revista periódica, anual, onde eu reúno tiras antigas que nunca foram publicadas em revistas ou livros.
mas que saíram nos jornais paraibanos. E essa revista é coletiva, ela procura divulgar também o trabalho de outros autores, principalmente da área de humor, né? Então, nós temos sempre pessoas que estão saindo junto com as Tiras de Maria. Nós temos as primeiras publicações de Maria dos anos 1970, né? A primeira série que saiu, que é a origem dela. Está tudo disponível aí. Mas nós temos, para cada campo de trabalho, como, por exemplo, eu dividi em três: revistas e fanzines, álbuns de histórias e quadrinhos e livros. Para cada campo desse, nós temos várias séries, né? Para revistas, temos Maria Magazine, temos Artilectos e Pós-Humanos, que é de Edgar Franco, a revista também periódica de Edgar Franco. Temos o fanzine Top Top, que eu edito desde os anos 1990. Tá? Na área de álbuns, temos várias séries também, temos vários títulos ligados à cultura LGBT, né, dentro desse campo. Temos quadrinhos de aventuras, né? Então, ficou segmentado. Para cada rubrica, tem vários subtítulos, vários rubricas, onde organiza o conteúdo dessa rubrica. E quanto aos livros, temos a série Quiosque, que é voltada para quadrinhos e fanzines, né? É muito ligado à história em quadrinhos. Temos a série Repertório, que abre o leque para estudar vários aspectos das histórias em quadrinhos e da comunicação, né? Então, vai humor, vai super-herói, vai a comunicação como jornalismo, artes visuais, sabe? E temos outras séries também que estão lá em cada rubrica dessa. Então, é um campo, um universo muito amplo, muito recheado de conteúdos que estão ligados dentro desse perfil da marca de fantasia, que é divulgar os quadrinhos e os estudos sobre quadrinhos, humor e artes visuais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Maria. Como que foi criar esse personagem, professor? Eu fico curiosa, porque a Uhum. Maria fala o que a gente gostaria de falar. Como que foi essa criação? De onde surgiu essa ideia? É interessante isso que você coloca, que Maria fala que vocês gostariam de falar. É, é surpreendente que Maria tenha surgido de mim, de um homem, né? Assim, Maria, ela embora trate de questões bastante universais, né, como o amor, ó, as diferenças políticas, a ansiedade, a solidão e tudo mais, ligado à nossa vivência cotidiana, mas ela tem uma feminilidade muito grande, né? Maria surgiu em 1975, eu ainda era adolescente, 17 anos, e eu lia muito quadrinhos. E o que mais me encantava era as personagens infantis, né? Principalmente Luluzinha. Depois eu conheci Mafalda, que foi um encantamento quando eu descobri, que aí eu comecei a ver um quadrinho mais reflexivo, mais crítico, né? Junto com outros que na época apareceram, como Agar, como Mago de Ide, é, Frank e Ernest. Eram quadrinhos que a gente chamava de intelectualizados, porque faziam essa reflexão do cotidiano. Aí eu digo, olha, isso aí é importante, isso aí é interessante, né? Não é só o entretenimento, é uma forma de olhar o mundo criticamente e refletir sobre ele. Então, eu comecei a pesquisar nas bancas o que é que tinha de diferente, né? Eu percebi que as mulheres nas histórias de quadrinhos eram sempre coadjuvantes. Elas eram a namorada do herói, né? Namorada do fantasma, namorada de super-homem. Era sempre em segundo plano, era a pessoa que era a vítima que o herói ia salvar, né? E eu achava que isso era pouco, né? Então, eu pensei, olha, é preciso trabalhar o universo feminino, né? Há um campo aí que é inédito, ou então que eu não conheço, né? Pelo menos que eu não conhecia, né? Então, eu fiz.
uma observação sobre a minha própria família. E tinha umas tias que eram as solteironas e muito magoadas, porque as mulheres eram discriminadas quando elas não casavam. Eram velhas, eram solteironas, eram ranzinzas, sabe? Era como se não tivesse tido a capacidade de seduzir ou de conquistar um homem em casamento, uma vida como o padrão, né? Aí eu digo, olha, é preciso trabalhar isso. Então, Maria nasceu como uma solteirona, né? Ela já nasceu um pouco grande, né? Era uma mulher solteira e que decidiu não esperar ser escolhida ou ser resgatada. Ela tinha que ir à luta. Então, ela saiu para conquistar o homem dela, tá? Ela foi protagonista em sua própria vivência, em sua própria existência. Ela não se submetia ao conceito de que a mulher solteirona devia ficar descartada e rejeitada. Então, foi a partir disso, já era uma crítica, né, em relação à situação da mulher na sociedade, mas ainda tinha um certo conformismo, porque ela queria conquistar o que era o estabelecido, né? Isso foi a primeira fase de Maria, mais ou menos 6 meses, porque assim que eu entrei na universidade, para o curso de arquitetura, aí foi uma revolução na minha cabeça, né? Maria nasceu em julho de 75, em março de 76, eu já estava na universidade. E aí foi um choque muito grande, porque havia toda uma movimentação política e cultural que, para mim, ainda era um pouco distante ou desconhecido, né? Que era a luta contra a ditadura. E aí Maria se engajou completamente nessa face política da existência dela, né? Passou a lutar contra o arbítrio, contra a censura, contra a ditadura, pela volta da democracia, né? E foi um período de 76 até 80 em que Maria lutou, né, nos jornais para questionar essa situação política, né? Então, eu mesmo me transformei e, juntamente com Maria, a gente conquistou um público muito amplo, porque falava exatamente o que as pessoas queriam ouvir ou queriam falar, né? Isso no aspecto político. No final dos anos 70, houve a abertura política lenta e gradual, como o governo queria. Então, os partidos voltaram a ser permitidos, houve a anistia, vieram muitas pessoas de fora que tinham sido exiladas, por exemplo, Gabeira, que foi uma luz também para arejar, né, o pensamento da política, né? E, então, ao mesmo tempo, havia um movimento das culturas alternativas, não só musical, né, com vários cantores, com um aspecto que vinha lá da cultura hippie, chegava atrasada ao Brasil, mas que chegava. Mas havia os grupos que a gente chamava de minoritários, que eram lutas políticas de esquerda em paralelo à luta contra a ditadura, tá? Não era fora, era dentro, mas era em paralelo. Então, tinha o movimento negro, tinha as feministas, tinha o movimento gay e tinha os grupos de apoio às causas indigenistas, tá? Então, em 1980, aqui na Paraíba, nós criamos o primeiro grupo gay, que chamou-se Nós Também, que era uma referência ao Grupo Somos de São Paulo. E aí eu fui um dos fundadores do grupo, e porque tinha uma vivência já gay, já assumida, é claro, não muito claro, mas eu já tinha definido o meu perfil, né, de sensibilidade, né? E Maria então passou a propagar as lutas do movimento gay, né? Porque era o que eu estava vivendo. Isso não quer dizer que ela deixou de ser politizada no sentido mais amplo, mas havia uma luta comum que juntava a, o fim da ditadura com as liberdades amplas, gerais e restritas democráticas, que era a luta das minorias. Então, veja só, Maria foi acompanhando o meu desenvolvimento e esteve sempre ligada à rebeldia,
a transformação social. Nesse momento, Maria passou a assumir uma relação afetiva, amorosa, com Pombinha, que era a companheira dela de sempre. Né? Ela passou a ser lésbica. Tá? Já tratava disso, eventualmente, nas tiras, mas a partir daí deixou evidente, claro, porque eu estava dentro do movimento gay e Maria também fazia eco a esse movimento. Então, talvez pela essa minha é, essa minha não, não é opção, mas como é que se chama? Essa identidade, né, digamos assim, identidade com o meio homossexual, por ser gay, né? Eu tenha uma certa compreensão dessa feminilidade, né? Não é que o gay tenha que ser feminino, mas ele tem uma sensibilidade que se aproxima da sensibilidade feminina. E Maria reflete isso. Por isso que talvez Maria diga o que vocês gostariam de dizer também. Com certeza, esse é o sucesso da Bonita da Maria. E o senhor já recebeu alguma censura após publicar uma tirinha da Maria? Sim, alguma coisa muito pontual, né? Quando Maria estava mais lutando contra a ditadura, vez ou outra tinha uma tira que tinha um texto riscado pelo próprio editor, porque era como se fosse uma autocensura do jornal, né? Não é que teve uma censura de fora que proibiu uma tira ou outra. Não, era o próprio jornal que achava que estava forte demais. E isso sempre me irritou, mas eu continuei. Recentemente, quer dizer, não tão recentemente, mas há uns 10 anos, eu fiz umas tiras em que tratava um pouco de sexualidade. E aí, uma delas foi censurada porque o jornal que eu publicava era um jornal do governo do Estado, oficial. E aí havia um temor de que a oposição pudesse usar isso como pornografia e tal. Não tinha nada de pornográfico, era uma coisa simples, que já tinha sido, inclusive, publicado em outro jornal. Mas havia essa sensibilidade política do governo que não permitia, né? E nos anos 80, eu fiz uma série de tiras sobre o conflito de terras na Paraíba, que as tiras foram totalmente vetadas e eu fui demitido do jornal por conta disso. Bom, foram três casos assim bem pontuais, mas que não foi uma censura naquele nível que tinha naquele momento, na década de 70, 80, né, da ditadura, mas era uma coisa política mais local. O senhor imaginava que teria essa repercussão, ou melhor, essa apropriação de Maria no cenário brasileiro, tanto na cultura, na academia e nos quadrinhos? Não, eu nunca fiz nenhuma projeção, não pensei em nenhuma perspectiva para Maria. E acabamos de chegar a 50 anos com Maria, né? Maria Viva continua sendo feita, produzida semanalmente para divulgar em redes sociais, em listas de internet, mas eu atribuo essa vitalidade de Maria a o caminho que ela seguiu paralelo a mim, né? Totalmente ligada a mim. Está ao lado, mas está colado comigo. Então, Maria existe ainda hoje porque eu estou vivo, né? Porque eu tenho que falar. Maria é minha porta-voz e eu sou a própria Maria, né? Então, isso aí é que faz com que ela seja tão ainda vigorosa, porque eu ainda tenho um vigor crítico e uma potencialidade de vida muito forte, sabe? Hoje eu estou aposentado da universidade, mas continuo fazendo trabalhos para a universidade, que é a marca de fantasia, né? Independente, não é ligado à universidade. É ligado com um projeto de extensão que um outro professor assumiu, mas a produção é feita por mim. Então, me surpreende muito a amplitude que Maria ganhou. Tá? Inclusive, Maria, ela chegou a ser editada, está sendo editada em Portugal, o que é uma coisa extraordinária, porque ela é tão ligada à nossa cultura
ela é tão vinculada à nossa cultura, à minha vivência, mas ela consegue ultrapassar as barreiras culturais e chegar em outro país, em outra cultura, e ser compreensível e ser relevante. Porque já saíram 4 livros, talvez saia mais um. Né? Então, isso aí é uma coisa, um prêmio, sabe, um presente para mim, que comecei a fazer desenho como um rabisco, como uma coisa lagaratuja, e fui desenvolvendo a personagem, tanto conceitualmente quanto estilisticamente, né, graficamente, e chega até hoje. Né? Maria passou um tempo um pouco em recesso, né? Porque houve uma mudança na cultura de quadrinhos no país. Quer dizer, as bancas foram sumindo e não tinha, os jornais tiraram as tiras, que meu trabalho é basicamente com tiras, e aí não tinha onde publicar. E a internet ainda se firmava como um espaço público, né? E geral. Então, quando aconteceu de do fascismo começar a ensaiar chegar ao poder e acabou chegando, Maria voltou com toda a força para lutar novamente contra esse sistema arbitrário. Tá? E aí foi um choque para mim, porque eu me via fazendo o que eu já fazia há 30, 40 anos, né? Lutando contra o arbítrio, contra a repressão, contra o desmando do poder. Né? Mas era preciso fazer isso, era preciso falar. E Maria voltou com muita garra, e até hoje ela continua. Né? Continua numa fase mais reflexiva, mais intimista, porque as situações vão mudando também. Né? Então, essa trajetória que eu acho que talvez seja que dá tanta vida a Maria, sabe? Está sempre ligada ao acontecimento do momento, né? A vida que nós temos, as transformações culturais e políticas do país. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós queremos explorar bastante a sua presença aqui no nosso canal. Em especial a sua produção acadêmica, que é o nosso foco. O senhor tem diversos trabalhos publicados, mas um em especial é a Bíblia para os fanzines, os fanzineiros. Então, explique para nós o que é o fanzine e o que é essa Bíblia. Olha, há muitas formas de encarar os fanzines. Então, essa é a Bíblia dos fanzines, é muito forte, né? Demais. É, veja só, como foi um trabalho pioneiro que eu fiz, é muito esperável que seja uma referência. Né? Então, os trabalhos que vão ser feitos sobre fanzines, de uma forma ou outra, passa pela minha obra. Né? Primeiro com o que é fanzine, que saiu pela Brasiliense em 1993. Depois, com os livros que eu lancei a partir daí, como O Rebuliço Apaixonante dos Fanzines, que é a minha dissertação integral, porque o que é fanzine foi só um recorte. Depois, a nova onda dos fanzines, a mutação radical dos fanzines. Isso eu fui acompanhando a transformação dos fanzines. Quando vinha um fato novo, como, por exemplo, a entrada da internet em 1995, que mudou completamente a produção de fanzines. Então, eu passei a estudar a nova onda dos fanzines. Depois, como os fanzines se apropriaram dos recursos hipermediáticos. Aí tem outro livro que hoje ele se chama Pedras no Charco, a transformação dos fanzines, etc. Está lá no site. Mas, inicialmente, era a mutação radical dos fanzines, quando ele se transformou mais em sites, em blogs, em fanpages, tá? Hoje redes sociais. Tá? Entendeu? Ele foi se transformando. No entanto, há um aspecto que eu já estudei, fiz artigos sobre isso, mas que tem outras pessoas que estão indo mais a fundo, que é a utilização do fanzine como recurso pedagógico, né? Para fomentar a discussão, o debate, a expressão dos alunos em vários tipos de domínio acadêmico. Né? Então, tem
tem fanzine feito em aulas de educação física, o que parece bastante surpreendente, né? Mas é como os alunos podem se expressar através dos fanzines, de acordo com o tema que o professor dá, né? O que é o tema da aula. Então, o fanzine é uma publicação independente, alternativa, sem nenhum vínculo comercial, autoral, onde a pessoa se coloca, né? Ou então reúne várias pessoas para colocar suas opiniões, suas análises, sua visão de mundo, né? A crítica do mundo pop, da cultura pop, né? Do mercado de publicações, tudo pode entrar no fanzine, né? Desde que seja algo extremamente pessoal, né? A relevância é esse caráter independente e autoral. Então, em síntese, o fanzine é isso. É uma autopublicação independente, sem nenhuma restrição mercadológica. Eu entrevistei vários participantes do grupo Cria Ciber, professor Edgar Franco. Sim. E nós conversamos muito sobre essa questão do fanzine, que praticamente todos criam fanzine. E agora eu perguntei para eles, vou aproveitar, vou perguntar para a origem aqui. Professor, é possível classificar uma obra dizendo isso é fanzine, isso não é fanzine? Há muita subjetividade na classificação de fanzine. Por exemplo, tem autores que estudam e consideram que qualquer publicação alternativa ou independente é um fanzine. O fanzine poderia ser uma revista em quadrinhos, né? Para meus estudos, eu tive que delimitar o campo da pesquisa. Então, eu defini fanzine como sendo uma publicação reflexiva, embora possa ter histórias em quadrinhos, mas na sua essência ela é jornalística. Ela vai fazer crítica, ou vai fazer resenha, ou trazer entrevistas com autores. A parte textual é muito importante no fanzine, porque é onde o articulista vai se exprimir, vai colocar suas ideias, né? E enquanto que outros consideram que um álbum, se for independente, pode ser um fanzine. Eu acho que abre muito. Daí que muitos nem chamam mais de fanzine, chamam de zine, abreviam para zine. Meu zine, não meu fanzine, porque o fanzine está muito vinculado àquele conceito de jornalismo, sabe? Dentro do mundo textual, no mundo de articulista, né? Então, assim, já mostro para você que há divergências no conceito de fanzine. Tem outras pessoas que acham que o fanzine pode ser apenas colagens, ou então só poesias. Para mim, isso é uma revista alternativa, ou uma revista independente. O fanzine, para mim, deve ter um pouco de, pelo menos um pouco, de textos críticos, analíticos, tem um conteúdo textual importante, né? Então, essa é a diferença. Mas eu não acho que meu conceito seja o, seja inquestionável, né? Eu acho que muitas pessoas têm visões diferentes e têm conceitos diferentes para fanzine. O que é básico, comum, é que é fora do mercado, né? Mesmo que se venda uma publicação, porque para muitos fanzines tem um custo que é preciso recuperar, né? Mesmo que seja vendido, mas está fora do mainstream, está fora do mercado, né? É uma coisa independente, é autoral. Então, tem muitos aspectos aí que a gente pode discutir sobre o conceito de fanzine. E para o senhor, como que é o processo de criação de um fanzine? A sua criação pessoal? Sim, eu tenho um fanzine Top Top que sai eventualmente, não tem periodicidade. Normalmente eu escolho o tema que eu gosto, né, que eu acho que é relevante. Não é só para ter a revista, né, não é só para ter mais um número do fanzine. Então, eu procuro um autor de histórias em quadrinhos. O Top Top é voltado para histórias em quadrinhos. Procuro um autor de quadrinhos, faço entrevista, pesquiso a obra dele, peço.
alguma colaboração ou resgate de publicações antigas, e, e desenvolvo o fanzine a partir daí. Né? Às vezes coloco cartas de leitores, quando tinha uma periodicidade, eu tinha um retorno imediato, então eu publicava cartas, faço resenhas de publicações que eu acho que são interessantes, e aí monto o fanzine. Há um outro fanzine que eu comecei a fazer, que se chama Raio da Cilibrina. É um termo popular daqui, da cultura popular da Paraíba. Raio da Cilibrina. E quem difundiu esse termo foi Braulio Tavares, que é um compositor e um poeta, mora no Rio de Janeiro, mas é paraibano, e é muito conceituado na ficção científica, nos estudos sobre ficção científica e poesia. Então, o Raio da Cilibrina, ele é voltado para a cultura popular. Então, eu entrevisto pessoas que têm um trabalho artesanal ou que têm uma influência na cultura local, principalmente nas pequenas cidades, quando eu viajo. Eu vou sempre a uma cidade no Ceará, onde tenho uma casa com um companheiro, e, e me deixa entusiasmado com os aspectos pitorescos que tem nas pequenas cidades. Aí eu resgato algumas histórias, histórias que são os mitos populares, e coloco no fanzine. Então já tem 5 ou 6 edições em que eu trabalho essa cultura popular. Então é assim que eu vou construindo o fanzine. Quando eu acho que é uma coisa interessante, que serve para que outras pessoas possam refletir, tá? E que resgata a cultura, sempre ligada à cultura, ou quadrinhos ou a popular. O que o senhor tem percebido no cenário brasileiro nas mudanças dos fanzines desde que o senhor escreveu o livro Que é Fanzine de 93? Bom, as mudanças elas acompanham a evolução tecnológica. A gente antes fazia fanzine recortando e colando uma folha de papel ofício, né? Talvez nem exista mais, é A4 hoje. Então a gente fazia fotocópia, primeiro fazia com o mimeógrafo, né? Fazia no mimeógrafo, era uma coisa aventuresca, era uma coisa louca, porque também não tinha, não dava, não garantia muita qualidade gráfica. Com a popularização das fotocópias, a gente passou a fazer esse processo. Então, o que eu fazia era uma coisa bem louca também, porque eu tinha uma máquina elétrica pequena, Olivetti, e datilografava o texto numa coluna larga, para depois, ir na copiadora, reduzir 30%, 40%, para a letra ficar pequena. Porque a máquina, o padrão, era grande para fazer colunas para o fanzine. O fanzine, a gente fazia, em geral, dobrando a folha ao meio, né? A folha 4 ao meio. Então, uma folha como essa, dobrada ao meio, fica a 5. Era mais prático para botar, para costurar ou botar grampo, era mais econômico também. Então, você fazer 2 ou 3 colunas aqui, a letra tem que ser bem pequena, porque ela tem que corresponder à largura da coluna. Não pode ser uma letra grande, porque ficava desproporcional. Então, o que eu fazia? Calculava, na regra de 3, qual era a largura da coluna, que reduzindo 50% ia ficar na coluna que eu queria. Então, até isso a gente fazia, né? Fazia matemática para fazer um fanzine, né? E depois fazia toda a datilografia, né, do texto e ia recortando para inserir imagens e ir formatando nas colunas, colando. Né? Às vezes os fanzines tinham marcas de cola, né? Marcas de sombra do papel sobre o outro. Aí ficava uma linha preta, porque quando ia fazer a cópia final na copiadora, aí dava luz e jogava sombra. Aí aparecia as marcas de recorte. Isso para uns era até um charme, tá? Era uma coisa que fazia parte do processo. Que quando passou-se a fazer fanzine no computador, né, tudo limpo, sem nenhum risco, sem nenhuma sujeira, muitos se estranharam e acharam que aquilo não era mais fanzine. O fanzine verdadeiro era aquele do recortar e colar. Tá?
Isso para mim nunca veio problema. Quando eu passei a dominar o computador, eu fiz tudo no computador, porque eu tirei proveito dos recursos tecnológicos que apareceram. Então, houve uma evolução. Depois que os fanzines eram feitos no computador, passaram a ser feitos para o computador, né? Fazer um fanzine digital, um e-zine, electronic zine, né? Então, assim, tudo isso foi um processo que seguiu, acompanhou a evolução tecnológica, né? Quanto à questão do conceito, eu acho que há resistência ainda dos antigos, alguns antigos fanzineiros. Há um fanzine que eu considero um clássico dos quadrinhos, né, do fanzine de histórias em quadrinhos, que resiste até hoje, que é o QI, Quadrinhos Independentes, de Edgar Guimarães. Ele sai bimestralmente, né, e junto com o fanzine tem um monte de encartes, que são outros fanzines temáticos que ele publica junto com o fanzine principal, que é o QI, né? Então, há pessoas que ainda resistem fazendo, mas a tendência mesmo é que tudo se transforme em digital, né? Mas será sempre, haverá sempre quem queira lidar com o papel, né? Com a materialidade do fanzine, que é uma coisa muito importante para nós, né? Principalmente para quem vem de uma geração onde o papel era fundamental, né? Antes do digital. Há uma produção independente muito boa, muito relevante, extraordinária no país, que é aquela feita com os quadrinhos poéticos filosóficos. Então, nós temos um grande expoente, uma pessoa como Edgar Franco, que tem um trabalho excepcional, sabe? De relevância internacional, né? E temos também Gás Andraus, que é um dos trabalhos mais fortes, né, mais orgânicos que eu já vi com histórias em quadrinhos, onde ele desenha sem nem fazer o rabisco, ele vai direto no traço, no papel, né? Então, esses dois são duas pessoas da maior relevância para os quadrinhos brasileiros, tá? E que têm, de alguma forma, conseguido chegar, ter seu reconhecimento merecido, não tanto no meio comercial, porque é um trabalho muito pessoal, muito diferente do que é o do mercado, mas no meio acadêmico eles têm um reconhecimento extraordinário, tá? Então, eu queria fazer levantar essa questão como importante para os estudos dos fanzines e dos quadrinhos no país. E o Nupec, como não perde nada, pode procurar aí no nosso canal que você vai encontrar. Entrevista com o professor Edgar e entrevista com o Gazi também, tá? São duas pessoas, assim, super importantes, juntamente com o professor Henrique Magalhães, que trazem um conteúdo importante e nós temos aqui no nosso canal também. E o que o senhor pode dizer para quem está começando a produzir fanzines? E mais, para os iniciantes aí dos quadrinhos, pois sabemos como é difícil a publicação de materiais na grande mídia. Eu acho que tem que fazer, tá? Eu acho que o fanzine é um exercício de criatividade e de autoralidade indispensável, né? Quem tem alguma relação com arte seria providencial passar pelo fanzine, experimentar editar a sua própria obra. Não tem mais mercado, né? Existem pequenas editoras de histórias em quadrinhos que lançam celebridades nacionais ou internacionais, em formato de livros grossos, caros, né? Mas aquelas pequenas revistas sempre foram independentes, né? Havia as revistas do mercado, mas era para principalmente as publicações importadas, infantis ou super-heróis ou mangá, né? Mas no relativo a uma coisa mais autoral, é independente. Então, quem quer começar a fazer quadrinhos ou quer fazer ou qualquer tipo de arte, a exemplo de artes visuais, poesia, literatura, faça a sua publicação, experimente. Faça pequena tiragem, 10, 20 exemplares em fotocópia,
né? Veja como é que fica graficamente, passe adiante, escute a opinião das pessoas. Isso é uma escola, né? Uma escola de construção da sua história artística, né? Que passa por esse domínio do seu próprio trabalho, né? Depois, quem sabe, você chega ao mercado, mas é importante que você tenha esse domínio, que faça do seu jeito, como você quer, que aprenda, que experimente. É isso que é mais importante, eu acho, para quem está começando. E para quem já está muito no caminho também, como eu. Eu continuo fazendo minhas coisas, sabe? Independente de mercado, que não tem no Brasil, eu não tenho acesso, né? Eu tenho em Portugal, mas não tenho no Brasil, acesso ao mercado. Mas eu continuo fazendo meus álbuns, minhas revistas, meus fanzines, porque pelo prazer, porque é um exercício criativo indescritível. Professor, que satisfação conversar com o senhor. É uma honra para o NUPEC. Muito obrigada por tirar esse tempo para a gente conversar sobre fanzine, sobre suas obras, sobre Maria. Obrigada por fazer parte agora da nossa nação nupequiana. Muito obrigado a você, Vanessa, pelo convite. É um prazer, uma honra estar também junto com vocês nesse programa. Então, você aí que está nos assistindo, já deixou seu like? Por favor, né? Depois de uma entrevista dessa, já divulgue aí para os seus amigos fanzineiros que gostam e trabalham com isso e produzem. Então, deixe o seu like, divulgue para os seus conhecidos, ative o sininho para receber notificações aqui do nosso canal. Também se inscreva. Sempre temos alguma novidade. Vocês já perceberam que é divulgação de evento, obras, autores. Então, venha fazer parte do nosso grupo. Até mais!